Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tá caindo a casinha, tá caindo no condomínio. Vamos falar de coisas interessantes. Dica, sugestão de um seguidor, blogueiro, sei lá, enfim. Pilotos que amamos por suas incríveis façanhas. Vamos lá? Começa! Edgar Neto, que vem a ser neto do seu Edgar, mandou uma mensagem para mim, já não lembro como, se foi pelo Twitter, se foi pelo Instagram, se foi pelo Facebook, se foi pelo YouTube, foi por e-mail, nada disso, por e-mail, até que ele mandou umas fotos para mim. É o seguinte, ele tem uma turma que vai a Interlagos, acho que todos os anos, enfim, acho que no setor G, alguma coisa assim, e eles resolvem, pelo que eu entendi, tá, gente? Eles resolvem, pode ser que eu esteja floreando um pouco a situação, e resolvem todos os anos, já desde 1972, mentira, homenagear alguns pilotos, fazem camisetas, né? Mas não pilotos do mainstream, digamos assim. São pilotos que conseguiram algumas façanhas, algumas pequenas façanhas. Estou com um cisco no olho. Putz, grila, que olho lindo, hein? Fala a verdade. Conseguiram algumas façanhas ao longo de suas longas carreiras, né? Por exemplo, as fotos que ele me mandou do seu grupo, né? Foram feitas, acho que no ano passado, e eles resolveram estampar nas suas camisetas uma foto do Roberto Pupo Moreno, piloto que tem lá as suas pequenas proezas, né? Eu acho que a maior delas, inclusive, não é sequer o pódio que ele conseguiu, o único pódio que o Moreno conseguiu, naquele famosíssimo Grande Prêmio do Japão de 1990, com a Benetton. Piquet foi o primeiro colocado, ele foi o segundo, Aguri Suzuki foi o terceiro. Foi a última vez, eu fiz esse levantamento junto com o Rodrigo Matar, foi a última vez na história da Fórmula 1 que nós tivemos um pódio sem nenhum piloto europeu. Piquet em primeiro, brasileiro, Moreno em segundo, brasileiro, Aguri Suzuki em terceiro, piloto japonês. Foi a última vez, isso já aconteceu na história da Fórmula 1, o Rodrigo fez esse levantamento, a gente fez junto lá, 15 vezes apenas, que nós tivemos um pódio sem pilotos europeus, sem nenhum piloto europeu, desconsiderando aquelas corridas de Indianápolis entre 1950 e 1960, que eram disputadas basicamente por pilotos americanos, né? Mas que fizeram parte, essas provas fizeram parte do calendário da Fórmula 1, é uma coisa meio esquisita, mas fazia parte do calendário, as 500 milhas faziam parte do calendário, essa corrida nos Estados Unidos, mas raramente os pilotos europeus atravessavam o Oceano Atlântico para disputá-la. O Edgar Neto e os seus amigos resolveram homenagear no ano passado o Moreno, e aí ele me mandou uma mensagem, esse e-mail, dizendo assim: por que você não grava um vídeo falando sobre alguns pilotos que passaram pela Fórmula 1, correram muito, enfim, disputaram muitas temporadas, vários grandes prêmios e tal, mas nunca conseguiram nada de espetacular, de vez em quando um brilhareco, tal qual o Moreno, com esse pódio de 1990, mas como eu dizia, que eu não considero a sua maior façanha. Para mim, a maior façanha do Moreno foi ter classificado o carro da Andrea Moda para o grid no Grande Prêmio de Mônaco de 92. Isso sim, para mim, foi um milagre, realmente um milagre. Era um carro artesanal, ruim, de uma equipe, puxa vida, era divertida, mas era, para muita gente, foi a pior equipe da história da Fórmula 1 e tal, e o Moreno conseguiu classificar o carro para o grid, gente, numa época que tinha pré-classificação, que era preciso eliminar outras equipes e tudo mais, e o Roberto, uma pilotagem exuberante, magnífica, conseguiu se classificar para aquela corrida, foi fantástico mesmo. Então vamos lá, eu fiz uma enorme lista, viu, Edgar, e eu vou tentar... Estava puxando o caderno aqui, ó. Não é sacanagem, tá bom? Edgar Neto, eu fiz uma lista, você vai ter várias opções, você e os seus amigos terão muitas opções para escolher um piloto para homenagear
nesse Grande Prêmio do Brasil de 2019, que acontece agora dia 17 de novembro. Isso se vocês já não fizeram as suas camisetas. Então vamos lá, eu vou começar com Vittorio Brambilla, o Gorila de Monza, como ele era conhecido. Vittorio Brambilla, italiano, piloto simpaticíssimo dos anos 70, que ganhou uma única corrida, o Grande Prêmio da Áustria de 1975, com aquela March cor de laranja, patrocinado pela marca de ferramentas Beta, não é jabá não, mas eu tenho uma caixa, um painel, gente, eu tô derivando demais hoje. Tô viajando. Mas enfim, eu tenho um carrinho de ferramentas e um daqueles painéis que a gente coloca, não sei como é que chama aquilo, quadro de ferramentas, sei lá, que a gente coloca na parede, da Beta e as ferramentas, ó. Bom, enfim, e o Brambilla ganhou o Grande Prêmio da Áustria de 75 e a grande curiosidade, a grande lembrança dessa corrida é que assim que ele cruzou a linha de chegada, ele ficou tão feliz, começou a comemorar, vibrar e tal, não sei o que ele bateu o carro. Tava chovendo, salvo engano, tava chovendo sim, e foi uma vitória inesperada em 1975, ano que a Ferrari foi campeã do mundo e tal, ano de Niki Lauda, aquela coisa toda, e quem ganhou essa prova em Zeltweg, né, em Österreichring, foi o glorioso Vittorio Brambilla. Então ele é uma sugestão para vocês homenagearem meu caro Edgar Neto. Eu fiz uma lista aqui completamente aleatória, mas eu trouxe mais pilotos recentes para vocês todos se lembrarem deles, tá bem? Um segundo nome que vocês poderiam homenagear, Pastor Maldonado. Pois é, muita gente nem lembra, porque ele ficou com fama de barbeiro, mas o Maldonado ganhou uma corrida. O Grande Prêmio da Espanha de 2012 pela Williams. Foi um campeonato interessantíssimo, porque as 8 primeiras corridas tiveram 8, né? Tiveram 8 pilotos diferentes ganhando provas. E o Maldonado ganhou ganhado. Ele largou na pole, o Hamilton foi punido, ele estava na McLaren ainda, foi punido, não lembro o que ele fez, ele tinha feito a pole, mas foi punido. Quem largou na primeira colocação foi o Maldonado. E ganhou ganhado mesmo, não é que ninguém abandonou, bateu, não. Ele teve essa vantagem de ter largado na pole, em Barcelona, e conseguiu uma estrondosa vitória, muito legal mesmo. Pastor Maldonado, então, é uma outra sugestão para vocês. Deixa eu ir ticando aqui, cadê minha caneta? Sumiu, mas enfim, só para lembrar, também fez uma pole, tem uma pole no seu currículo, que é justamente essa do Grande Prêmio da Espanha de 2012. Vamos lá, Heikki Kovalainen, vocês lembram dele? Não só ganhou uma corrida, o Grande Prêmio da Hungria de 2008 pela McLaren, surpresa, porque era uma temporada em que a gente tinha ali disputando o título mundial, Massa e Hamilton, né? O Kovalainen era muito mais discreto do que é o Bottas hoje, finlandês também, e ele ganhou o Grande Prêmio da Hungria em 2008. E mais do que isso, Kovalainen fez também uma pole position naquele ano no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, né? Na terra do Hamilton. Era o segundo ano do Hamilton na Fórmula 1, estava lá bombando, aquela coisa toda, e quem fez a pole position na Inglaterra, em Silverstone, foi o Kovalainen pela McLaren. É um desses pilotos que desapareceram, não tem notícia do destino do Kovalainen. Sério mesmo, se alguém souber, coloque aqui embaixo nos comentários. Outro piloto de façanhas esparsas, Jarno Trulli, tem uma vitória só, Grande Prêmio de Mônaco de 2004 pela Renault. Vocês lembram dessa corrida? Schumacher foi atingido no túnel durante um safety car pelo Montoya. E aí os dois abandonaram. E sobrou, caiu no colo do Trulli essa corrida. E foi legal. O Trulli era um piloto que vivia atormentado, chorava, reclamava, aquela carinha, já tudo dava errado para ele, mas conseguiu essa vitória em Mônaco, que é uma grande glória. Como também foi uma grande glória a vitória de Olivier Panis no mesmo Grande Prêmio de Mônaco, só que em 1996 pela Ligier, sua única vitória da mesma forma na Fórmula 1. Uma corrida esquisitíssima, essa eu estava lá, a de 2004 também estava, lá em Mônaco. Mas foi uma corrida esquisitíssima, essa de 96, porque com chuva foi todo mundo batendo, quebrando, se estourando no guarda-reio, e no fim tinha 4 carros na pista, 3 carros na pista, coisa assim. E o Panis da Ligier foi um sobrevivente, de repente, quem vê aparece lá, Panis, devagar e sempre, né? Com aquele ímã no painel assim, papai não corra. E ele conseguiu uma vitória também inesquecível, uma das maiores surpresas da história da Fórmula 1. Outro piloto que ganhou apenas uma vez na vida, e esse era um daqueles que todo mundo, todo mundo apostava nele, que seria um futuro campeão e tal, Jean Alesi. Simpaticíssimo francês Jean Alesi,
que surgiu na Tyrrell, num grande prêmio da França de 89, em quarto lugar, se eu não estou enganado. Depois ele deu um show numa corrida em Phoenix, numa disputa com o Ayrton Senna, até que ele explodiu. E a Williams foi contratá-lo. Mas aí a Ferrari queria. Ele já tinha assinado um contrato com a Williams e o Frank Williams foi para a Ferrari e disse o seguinte: olha, eu entrego a Alesi para vocês, mas em troca eu quero... Aí o pessoal da Ferrari fez: o que você quer? Dinheiro? Aí ele falou: não. Frank Williams disse: eu quero uma Ferrari de Fórmula 1 para colocar no museu da Williams. E é o único carro não Williams que faz parte do museu da Williams, lá em Grove. É essa Ferrari que foi dada de presente para o Frank Williams pela Ferrari, para que ele liberasse o Jean Alesi para que assinasse com a equipe italiana. E o Alesi, coitado, só foi ganhar uma corridinha, uma única corrida, Grande Prêmio do Canadá, em 1995, pela Ferrari, claro, fez uma festa danada, 2 carros da Jordan no pódio, não vou lembrar a ordem, mas Barrichello e Irvine, acho que Irvine foi segundo, Rubinho foi terceiro, uma coisa assim. Foi também um pódio inusitado, né, em 1995, a única vitória do nosso querido Jean Alesi, que era um piloto muito rápido, muito bom, mas esteve praticamente sempre no lugar errado, na hora errada, né? Alessandro Nannini, outro que ganhou uma vez só, o italiano. A gente falou dessa corrida aí esses dias, foi justamente o Grande Prêmio do Japão de 89, a corrida que teve acidente a batida entre o Prost e o Senna. O Senna acabou ganhando a corrida na pista, foi desclassificado e a vitória ficou para o Alessandro Nannini. Um outro piloto, mais um de glórias esparsas, Johnny Herbert. Pois é, o inglês ganhou 3 corridas na Fórmula 1. Simpaticíssimo Johnny Herbert, que vive fazendo comentários nas televisões inglesas e tudo mais e tal. Ele ganhou em 95 os 2 grandes prêmios clássicos pela Benetton, na Inglaterra e na Itália. Clássicos mesmo, puxa vida, como companheiro de equipe do Schumacher, né? Mas conseguiu ganhar essas 2 provas. Puxa, já é mais do que o cara pode querer na vida, né? Para colocar no seu currículo, na sua estante de troféus. Mas ele teve uma outra glória que as pessoas lembram mais, que foi a vitória no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring em 1999. Por quê? Porque foi a única vitória da Stewart na Fórmula 1. A Stewart, que é hoje a Red Bull, né? A Stewart, que foi vendida para a Jaguar, para a Ford, que era a dona da marca Jaguar, ela se transformou em equipe Jaguar e depois a Red Bull comprou a Jaguar da Ford e formou a sua equipe própria, que é essa que está aí até hoje, né? A origem está lá atrás na Stewart, equipe que durou 96, 97, 98, não, foram 3 anos da equipe Stewart e o Jack Stewart vendeu tudo para a Ford. Grande Prêmio da Europa, que também teve um pódio super esquisito, foi Herbert, Trulli de Prost e Rubinho em terceiro. Foi isso que aconteceu, com muita chuva também, muita gente bateu, muita gente quebrou. O Luca Badoer, coitadinho, que nunca fez ponto na vida, estava em quarto, acabando a corrida, ele acabou quebrando. Tem uma imagem clássica dele agachado do lado do carro, chorando e tal. Foi uma corrida espetacular e inesquecível. O Grande Prêmio da Europa e essa vitória do Herbert, mas como eu disse, não foi a única dele, foi a única da Stewart, a terceira do Johnny Herbert na Fórmula 1. Mais uma dica para vocês, meus caros Edgar Neto e amigos, para homenagearem no Grande Prêmio do Brasil. Giancarlo Fisichella, outro piloto que ganhou 3 corridas, grandes prêmios da Austrália e da Malásia. Austrália em 2005, Malásia em 2006 pela Renault, quando ele era segundo piloto do Alonso. Mas todo mundo se lembra da vitória dele no Grande Prêmio do Brasil pela Jordan em 2003. Por que todo mundo se lembra? Porque aquela corrida acabou antes do tempo, teve uma porrada monstro na subida da reta dos boxes, na subida do café, na reta dos boxes, que acabou interrompendo a prova. Alonso, Weber, voou carro para tudo quanto é lado e tal. E aí o pessoal da cronometragem, na direção de prova, se embananou todo e deu a vitória pro Kimi Raikkonen, que era piloto da McLaren. Mas aí, logo depois, no dia seguinte, na semana seguinte, perceberam o erro, porque como a corrida tinha sido interrompida com bandeira vermelha, o que valeria era o resultado da volta anterior, a da interrupção. E naquele momento, por não ter parado no box ainda, o Fisichella era um líder assim, por pouco tempo, porque na hora que ele trocasse os pneus, para chuva inclusive, chuva pesadíssima e tal, ele acabaria perdendo a posição. Mas ele estava lá em primeiro.
Então a vitória foi dada a ele, dias depois da corrida. No pódio, quem recebeu o troféu de primeiro colocado foi o Raikkonen, mas na corrida seguinte, em Imola, a FIA fez a troca dos troféus. Tem uma cerimônia rápida ali antes da corrida, antes da largada. O Raikkonen repassou o seu troféu de primeiro colocado para o Fisichella, que entregou o troféu de segundo colocado para o Kimi Raikkonen. Então todo mundo se lembra muito dessa vitória do Fisichella. E para a gente fechar, eu vou citar alguns pilotos que tiveram também algumas glórias que merecem uma homenagem, por que não? Glórias muito isoladas, pontuais e tudo mais, mas que merecem menção. Então vocês têm uma grande gama aí para homenagear nessa corrida do Brasil. Se vocês não homenagearem todos nessa prova, claro que não vão fazer isso, vocês já têm uma lista para muitos anos. Kamui Kobayashi fez um pódio na Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão de 2012 pela Sauber. Grande Kobayashi, o mito. Kevin Magnussen, muita gente não lembra, mas ele tem um pódio, ele tem um segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália de 2014 pela McLaren, quando ele substituiu o Fernando Alonso. Foi isso? Acho que foi isso, né? O Alonso estava machucado? Acho que foi isso. Se não foi isso, vocês me corrijam. Ele correu, enfim, ele era piloto reserva e foi bem. Foi o segundo colocado, o Magnussen, nesse Grande Prêmio da Austrália pela McLaren. Vitaly Petrov, lembram dele? O russo, no Grande Prêmio da Austrália de 2011, foi terceiro colocado com a Renault. Parabéns ao Petrov, foi seu único pódio na Fórmula 1. Tiago Vagaroso Monteiro, aqui vale um parênteses. Tiago Monteiro, piloto português, o nome inteiro dele é Tiago Vagaroso Monteiro. Esse foi o meu segundo maior furo de reportagem na história da minha carreira. O primeiro foi descobrir que o Rubinho nasceu no dia da tartaruga. Já contei essa história aqui, 23 de maio, é dia da tartaruga, pode procurar aí no Google. E o Tiago Monteiro, um dia eu estava fazendo uma ficha dele para um desses cadernos, um dos textos de apresentação no Grande Prêmio da temporada e tal, e eu precisava dos dados básicos, onde ele nasceu, aquela coisa toda, né? E acabei caindo numa página em Portugal que tinha o nome inteiro dele. O nome inteiro dele é Tiago Vagaroso Monteiro. Dá para acreditar que um piloto chame-se Vagaroso? Tinha o Scott Speed, aí tudo bem, Speed, né? Speed Racer. Mas Vagaroso, um dia até entrevistei o Tiago Monteiro, que é simpaticíssimo. Eu falei, escuta, Tiago, eu tenho que fazer essa pergunta pra você, é obrigatória, você vai me desculpar se você ficar chateado. Mas, cara, como é que você se chama Vagaroso Monteiro? Ele riu, mas como é que tu descobriste, ô pai, e tal, não sei o que lá, não teve problema nenhum. E ninguém fica zoando ele por causa disso. Tiago Monteiro conseguiu um pódio também pela Jordan no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005. Essa também é uma corrida muito particular, uma corrida sui generis. Todos os pilotos que utilizavam pneus Michelin na época abandonaram depois da volta de apresentação, completaram a volta de apresentação dentro do box. Em vez de, quando eles estavam fechando a volta de apresentação em Indianápolis, ao invés de se dirigirem ao grid, foram todos para os boxes e só sobraram 6 carros na pista, os 2 da Ferrari, os 2 da Jordan e os 2 da Minardi. Eram as únicas equipes que utilizavam os pneus Bridgestone. Por que isso aconteceu? Porque nos treinos houve um estouro de pneu do Ralf Schumacher no banking, né, na parte daquela curva inclinada, a parte do oval, que era utilizada, né, no circuito misto de Indianápolis, e a Michelin descobriu que seus pneus estavam sendo submetidos a uma pressão, a uma carga muito forte que não iriam aguentar. Corriam o risco mesmo de estourar todos eles, né? E isso era um problema de segurança muito sério. Chegou-se a cogitar a criação de uma chicane ali antes do banking, né? Da curva, que eles não entrassem na curva do oval muito rápido e tal, mas, enfim, as equipes Bridgestone, claro, não toparam. E no fim foram apenas 6 carros para o grid. Ganhou o Rubinho, ou ganhou o Schumacher? Ixi, como eu tô ficando velho. Foi esse aí, tá vendo? Eu estava certo. O glorioso Tiago Monteiro chegou em terceiro com a Jordan. Então, um pódio louco também, porque uma corrida de 6 carros. Aliás, isso contribuiu muito para que a Fórmula 1 saísse de Indianápolis. O público vaiou demais, foi um vexame total. Só 6 carros na pista. Mas, tô acabando. Pedro Della Rosa, pódio no Grande Prêmio da Hungria de 2006 pela McLaren, foi segundo colocado, também uma situação inusitada, porque o titular da McLaren era o Juan Pablo Montoya, mas o Montoya estava meio puto com a equipe e tal, não sei o que lá, e no meio do ano ele avisou que iria correr na NASCAR no ano seguinte. A McLaren deu um pé na bunda dele depois do Grande Prêmio da... nem lembro qual, mas acho que na França o Pedro Della Rosa, que era eterno piloto de testes, assumiu, foi até o final da temporada e conseguiu um pódiozinho no Grande Prêmio da Hungria, com o segundo lugar. Takuma Sato,
Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004, terceiro colocado com a BAR, parabéns para ele. Lá em Indianápolis, onde depois ele ganharia as 500 milhas, né? Michael Andretti, Grande Prêmio da Itália de 93, pela McLaren, foi terceiro colocado e foi embora da Fórmula 1. Ele só apanhava, só era criticado, só levava fumo do Senna, principalmente, mas coitado, o Senna gostava dele e tentava ajudar da maneira que fosse possível, mas o Michael Andretti veio dos Estados Unidos para a McLaren, meio que um lance lá com a Ford e tal. Não podia testar nas pistas que faziam parte do calendário. O companheiro de equipe dele era o Senna. 10 milhões de vezes melhor. Nas 5 primeiras corridas, o Andretti não passou da primeira curva, bateu em todas, né? Coitado, o cara tava na pior. A mulher dele, uma perua, gente, ela ia pra pista e o Ron Dennis odiava ela com aquelas roupas espalhafatosas e tal. Enfim, foi um ano desgraçado pro Michael Andretti, que sequer morava na Europa, quer dizer, morava nos Estados Unidos, não tinha como dar certo. Mas a melhor corrida que ele fez foi o Grande Prêmio da Itália, em Monza, foi terceiro colocado e depois de levar esse troféuzinho pra casa, ele chegou pra McLaren e falou assim, muito obrigado, tchau, vou embora. Fechando, Aguri Suzuki, já citei aqui, né? Terceiro colocado com a Lola no Japão em 90, naquele pódio que teve Piquet em primeiro e Moreno em segundo, então mais uma dica para vocês, Aguri Suzuki, o próprio Roberto Pupo Moreno. E para fechar, eu vou sugerir que vocês homenageiem esse cara aqui, tá? Porque eu deixei por último de propósito, porque ele tá muito sumido e merece uma lembrança. Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin, que foi terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil de 1989, aqui em Jacarepaguá. E foi uma glória mesmo, para um piloto que estava ali correndo no meio de feras, Prost, Senna, Piquet, Mansell. Porra, só tinha fodão, cara. E o cara consegue aqui no Brasil, em casa, o terceiro lugar. Foi demais. E eu lembro muito bem, vou contar rapidinho, porque é capaz de a bateria acabar, eu perder tudo. Que quando teve a coletiva dos 3 primeiros colocados, o Mansell ganhou essa corrida e tal, foi a primeira vitória de um carro com câmbio semi-automático, não sei o que e tal, e ninguém perguntou nada pro Gugelmin. E quando acabou a entrevista, ele fez uma carinha assim, gente, ninguém vai perguntar nada pra mim. Aí a imprensa estrangeira saiu e tal, e os brasileiros foram assim pra cima do Gugelmin pra entrevistá-lo, falar com ele e tal. Gugelmin, Maurício, eu sei que você não liga mais para automobilismo, você sumiu, largou totalmente e tal, teve uma coisa muito triste na sua família, eu sei disso e tal. Mas olha, eu adoro você, se você um dia vir este vídeo, por favor, receba um grande abraço, um beijo carinhoso. Bons tempos vivemos juntos, né, naqueles anos 80 na Fórmula 1, depois você na Fórmula Indy também. A gente tem muita saudade de você. Apareça, tá bom? Então, Edgar Neto, dei um monte de piloto para vocês aí, mas se eu posso sugerir uma homenagem, homenageiem o Maurício Gugelmin, tá bom? Tchau, gente! Ufa, ficou enorme esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, like aqui, aquelas coisas todas. Tchau, até sexta.